Olá, aqui é a Luca, radialista, estudante de psicologia, e hoje no Cada Caso um Caos a gente vai falar sobre um cara que foi muito pedido aqui no canal, né, que é adorado, querido, admirado, mega famous, John Lennon. Dando uma geral, o John nasceu dia 9 de outubro de 1940, filho da Julia Stanley e também do Alfred Lennon, conhecido como Alf. O pai era marinheiro que estava ali sempre no balanço do mar, ficava pouco em casa e perdeu vários momentos do filho, inclusive o nascimento. De qualquer forma, o pai não falhava ali nos pagamentos, né? Sempre mandava um din-din para casa, só que em 1944, depois de 6 meses fora por causa da Segunda Guerra Mundial, os cheques pararam de chegar porque o pai desertou em fevereiro. Nessas, quando ele chegou em casa, ele soube que a esposa estava grávida de 4 meses, ali, mais ou menos 4 meses, a conta não bateu, né? Ele logo se ligou que tinha tomado um chifre, mas mesmo assim, ele se ofereceu para cuidar dela, do bebê e também do Lennon, mas a esposa não quis saber e botou ele para correr. O pai acabou casando com uma menina de 19 anos e fez uma família com ela. A mãe do Lennon deu uma bela desencanada do filho e passou a guarda para a irmã dela. O Lennon foi criado pela tia, a mãe visitava ele e o pai desintegrou e foi reaparecer ali depois de quase 20 anos. A mãe acabou morrendo atropelada quando ele tinha 17 anos. Ainda na adolescência, em 57, o Lennon montou um grupo chamado The Quarrymen. Foi aí que conheceu Paul McCartney e pediu pro amigo entrar na banda. O Paul disse que a tia do Lennon era assim, super gente boa, ela sabia que geral ali era duro e por isso direto ela dava uns troquinhos ali pro Paul quando ele ia visitar o Lennon. Segundo o irmão do Paul, o Mike McCartney, o pai deles super desaprovou a amizade com o Lennon, dizendo que sentia que ele ia colocar seu filho em apuros. Mesmo assim, ele liberou o filho para tocar com o Lennon desde que fosse dentro de casa. Uma coisa que aproximou os dois, né, o Paul e o Lennon, é que tanto o Lennon quanto o Paul perderam as mães no mesmo ano. O Paul já era amigo do George Harrison e ele convenceu o Lennon a colocar ele na banda. E depois disso, a história dos Beatles foi acontecendo, muita gente já sabe como foi, qualquer dúvida tem tudo aí na Barça do Google, é só caçar. Vamos lá pro cabeçalho do John Lennon. Em 62, ele se casou pela primeira vez com a Cynthia Powell, que estava grávida do primeiro filho, né, o Julian Lennon. Ela morreu em 2015 de câncer aos 75 anos, mas antes disso escreveu vários livros, deu um monte de entrevista falando sobre um lado não conhecido do Lennon. A história dessa família tem muito a ver com os pais do Lennon. Por exemplo, quando o Julian nasceu, o pai, né, ao invés de estar na guerra, estava em turnê. E acabou perdendo o momento do nascimento e várias outras coisas. Assim como a mãe, o Lennon deu uma bela desencanada da família quando conheceu outra pessoa, nesse caso, a Yoko Ono. No livro John, escrito pela Cynthia Lennon, tem um prefácio tenso, escrito pelo filho do casal, o Julian Lennon, né? Ele faz vários elogios à mãe e sobre o pai diz que é um grande astro do rock que os deixava sem dinheiro enquanto ficava rico. Tem uma outra parte ali do livro que ele fala assim que ele foi um homem extraordinário, que defendeu a paz e o amor no mundo, mas ao mesmo tempo era difícil mostrar um pouco de paz e amor pela sua primeira família, que era, né, a Cynthia e também o Julian. Resumindo, ela descreve a história deles como assim, de amor, ciúmes, compreensão, mas ao mesmo tempo de abandono, indiferença e até agressão física. A Cynthia fala que uma vez ela tomou um backhand ali na cara, um tapão, só porque dançou com o Stewart, que tocou e foi empresário dos Beatles e era mega amigo do casal. Outro adendo tenso, eles contaram que o Lennon gritava e humilhava o Julian direto, até ele não aguentar e começar a chorar. Uma vez o Lennon disse pro Julian, eu odeio o jeito que você ri. Isso depois de ouvir a risada do filho, criancinha assim. O Julian já disse publicamente que o Paul McCartney agia muito mais como um pai do que o próprio Lennon. Numa entrevista para Playboy, assim ficou clássica essa entrevista de 1980, o Lennon disse que o Sean era seu primeiro filho. Quando o jornalista perguntou, você não tem medo de magoar o Julian falando isso? Ele respondeu, não vou mentir não, 90% dos bebês nasceram por causa de uma garrafa de uísque numa noite de sábado. São acidentes. Billy Hatton, amigo do Lennon, contou no documentário Procurando Lennon que uma vez ele estava andando e passou uma mina do lado dele que chamava Rose. Ele foi com as 10 e meteu a mãozona nos peitos dela. E aí ela, deu um tapa nele e ele devolveu, sabe como? Meteu-lhe um soco. Segundo Cynthia, o Lennon ficava puto se fosse contrariado, não aguentava ouvir não e às vezes tinha ataques de ira. Conforme o tempo foi passando, o Lennon substituiu as agressões por uma indiferença total e absoluta por ela e pelo filho.
ele se enroscou ali com a Yoko e desencanou da primeira família. Com a Yoko, eles tiveram o Sean Lennon, mas aí ele era mega presente, tentava fazer de tudo por eles, mesmo também tendo tido uns rompantes de raiva. Inclusive ele já deu uns empurrões, uns chega pra lá na Yoko. Ele mesmo admitiu ter batido em mulheres, com S maiúsculo no plural, e explicou: é por isso que eu sou sempre pela paz, sabe? São as pessoas mais violentas que defendem a paz e o amor. O Sean foi o único filho do Lennon com a Yoko Ono. Ele nasceu em 9 de outubro de 1975, né? O John tinha 35 anos. O Lennon começou o que seria um hiato ali de 5 anos na música para se dedicar total à família. Ele disse que assava o pão e cuidava do bebê. Se dedicou ao Sean, acordando todos os dias às 6 da manhã para planejar, né? Preparar rango, passar mais tempo com ele. Anunciou formalmente a pausa na música em 1977, falando: basicamente a gente decidiu, sem qualquer grande decisão, tá com o nosso bebê, tanto quanto pudermos, até sentirmos que podemos tirar uma folga pra gente se permitir criar uma coisa mais família. Durante essa pausa na carreira, ele criou várias séries de desenhos, fez um livro que era uma mistura de autobiografia, que ele chamou de Coisas Loucas. Em 1980, um fã doidão meteu uma bala no Lennon. Mas e aí, como é que pode a mesma pessoa desencanar de um filho e pirar no outro? O que seria esse tal do abandono afetivo? Quem vai falar sobre isso é o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. E aí, Mário? Olá, Luca, um grande abraço para você e para essa turma linda que te acompanha. Hoje vamos falar de abandono afetivo, e abandono afetivo dói. Vou ler para vocês uma mensagem que eu recebi de uma adolescente faz alguns dias atrás, e ela me autorizou a sua leitura. É assim: Mário, não quero atrapalhar suas férias, mas preciso te contar como foi o encontro com meu pai, que eu não via desde meus 2 anos. Minha mãe encheu tanto a ideia dele, dizendo que era importante para ele me ver, que eu já estava uma moça, blá, 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 que não sei por que ele marcou de se encontrar com a gente no McDonald's da Rua X. Fomos. Ele me cumprimentou todo sorridente, dizendo que eu estava uma moça bonita. Mentira, porque eu nunca estive tão gorda na minha vida. Aí fez um silêncio, eu travei, ele travou, mas ele não travou que nem eu que estava nervosa. Ele travou porque ele não tinha mais assunto comigo. Ele é um completo estranho para mim e eu para ele. Ele é só meu pai biológico. Aí tudo começou. A minha mãe sentiu o cheiro de bebida nele e eles começaram a tretar. Falavam alto, ele reclamou da pensão que me dava, tretaram. Fui comprar um sanduba para mim, voltei, comprei outro e fui para outra mesa. E eles nem perceberam que eu não estava mais lá. Continuaram tretando a noite inteira. E aí, enquanto eles tretavam, caiu a ficha do que você me disse uma vez, que eu me encho de comida para preencher o vazio de pai e mãe. Tchau, Mário. Boas férias. Às vezes, a consequência do abandono afetivo é um vazio existencial, uma ausência de esperança e uma baixa autoestima. Bem, gente, as crianças e adolescentes só precisam basicamente de 2 coisas de quem cuida deles, que é um suporte para o físico, casa, comida, né? E um suporte emocional que se traduz por interesse por aquela criança e amor. E o abandono se dá quando a criança e o adolescente sofreram uma missão de cuidado, de criação, de educação, de companhia, sofreram pela falta de assistência moral, psíquica, social, que o pai ou a mãe devem ter por essa criança, por esse adolescente. Agora, as causas que determinam o porquê que alguém pratica o abandono afetivo são várias. Até como a do John Lennon e o primeiro filho, um acidente de percurso regado a álcool. Bem, Luca, um beijão para você, turma. Um outro beijão. Então comenta aí, manda sua sugestão aqui no canal, né, Paranazinho, que a gente pode estar falando aí sobre o seu artista preferido. Ó o Danilo.